você está na SGTV Canal 4, a retransmissora da Rede Minas, aqui em São Gotardo. E nós começamos o nosso jornal hoje entrevistando Bernardo Dornelas, responsável pela Farmácia Verde, que está conosco nesse momento aqui em nossos estúdios. Olá, Bernardo, tudo bom com você? Tudo jóia, Hudson. Prazer tê-lo conosco aqui na SGTV, aqui nos estúdios, para falar um pouco de você mesmo e sobre a Farmácia Verde. Prazer todo meu, contar um pouquinho da minha trajetória para o público, conhecer um pouquinho sobre minha pessoa, sobre a trajetória também da Farmácia Verde e vamos contar um pouquinho desse caso. O Bernardo hoje vem à SGTV não para fazer o programa de Farmácia Verde que a gente apresenta aqui na nossa programação, mas sim para falar de sua vida e sua experiência dentro das entrevistas que a gente trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gotardo. Ele é o responsável pela Farmácia Verde de São Gotardo nesse momento e tem muitas novidades para contar para o cidadão. Bernardo, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho de você mesmo. Conta para nós um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que você chegou a ser o farmacêutico responsável pela Farmácia Verde. Bom, então eu sou natural de Patrocínio, eu sou filho único de uma mãe professora e um pai que é pecuarista. Eu residi em Patrocínio até meus 14 anos de idade e dos 14 para os 15 anos de idade eu saí para jogar futebol. Então eu fui morar em outro estado, em outro município, com parentes, que ali me ajudaram a ingressar nessa área futebolística. Então eu morei primeiramente em Presidente Prudente, fiquei um período lá no estado de São Paulo. Depois eu mudei para Bauru, fiquei um grande período, cerca de 2 anos em Bauru. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí. E aí eu já estava com 17 anos de idade, eu estudava o ensino médio, ensino fundamental e médio, e jogava bola. No entanto, com 17 anos, o time onde eu estava, ele nos deu férias coletivas, isso em outubro, meados de outubro mais ou menos, e eu voltei para Patrocínio com férias no futebol e comecei a estudar lá novamente em Patrocínio, terminando o 3º ano do ensino médio. Nesse período, a minha mãe foi e, como professora, ela disse que eu deveria fazer uma faculdade, deveria estudar, e ela falou que para largar esse futebol, que com 17 anos eu já não tinha conseguido ingressar num grande clube, e aí eu fui e prestei um vestibular e consegui passar no curso de farmácia em Patos de Minas. Foi quando eu mudei em 2005, com 17 para 18 anos, para Patos de Minas, e aí me formei no curso de farmácia em 2009, meados de 2009. E aí depois eu comecei a trabalhar em Patos, em uma drogaria, uma farmácia em Patos. Comecei também a trabalhar numa instituição que é de ensino superior, uma faculdade em Patos. E nesse período eu estava prestando concursos públicos, Eu queria um concurso a nível nacional e para me aprimorar eu estava prestando os concursos regionais. E eu consegui passar no concurso aqui de São Gotardo, à época, em 2012, que foi o concurso. E resolvi assumir o concurso porque era somente 6 horas. E falei assim, vou estudar, dá para estudar, 6 horas só trabalhando, dá para estudar ainda, dá para trabalhar um pouquinho, ir montando a vida e estudando para aprimorar também, para poder passar nesse concurso nacional. Só que veio uma grande surpresa, Aí nesse meio termo que eu fui colocado ali para trabalhar na Farmácia Verde. E eu me encontrei, na verdade, Então, quando eu cheguei na Farmácia Verde, eu vi que ali era um local que eu poderia crescer, poderia ajudar a crescer também a Farmácia Verde. Vi que era um trabalho exemplar, que era um trabalho que tinha potencial e know-how para poder crescer. Então foi assim que eu cheguei até aqui no município, foi assim que eu ingressei na Farmácia Verde, em 1º de abril de 2013. Bernardo, acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer agora, mas gostaria de parar um pouquinho nela, assim. É que tantas pessoas fazem especificações, às vezes faz um curso, depois faz outro, vai procurando o seu caminho. Nesse ponto você se encontrou como farmacêutico, principalmente no caso da Farmácia Verde? Sim, na faculdade eu já trabalhava com pesquisa, iniciação científica. Então eu sempre me dediquei aos estudos, especialmente na faculdade. Enquanto eu jogava bola, confesso que eu não gostava muito de estudar, não. O foco era mais futebol mesmo. Mas quando eu ingressei na faculdade no curso de farmácia, eu tive a consciência de que aquilo lá era minha profissão, eu deveria entender o máximo possível para atender a população, e crescer pessoalmente e profissionalmente também. Então,
quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, e a primeira planta que eu trabalhei foi com pequi. Eu fiz pesquisa com pequi, é uma planta do cerrado, trabalhei com doença de Chagas na faculdade. E quando eu cheguei na farmácia verde, né, nem sabia o que era farmácia verde, na verdade. Eu já tinha ouvido falar, estudar por alto na faculdade, mas não conhecia na prática realmente. E aí eu entendi que era um trabalho que se cultivava, que se colhia, levava para o laboratório, fazia extração dos produtos ali, né, dos princípios ativos, e aí fazia a medicação. Então era um trabalho que a gente chama da planta ao medicamento realmente. Então é um trabalho muito bonito de se ver, porque a gente faz toda a cadeia produtiva da medicação, desde a planta até o medicamento. Então eu me encontrei nessa área por conta disso, porque eu já cresci em fazenda, todo final de semana eu ia para a fazenda, meu pai mexia com gado, né, de leite, então eu ia à fazenda com ele, férias sempre passava na fazenda, então já tinha essa veia mesmo mais natural. E levando em consideração a área farmacêutica, né, de poder ajudar as pessoas, eu tenho muito esse lado, né, de querer ajudar as pessoas, no serviço público a gente possibilita algo a mais em cima disso. E trabalhando com plantas medicinais, então foi algo que se encaixou muito bem. Nesse caso, por exemplo, você entrou na farmácia verde, como que foi a sua entrada na farmácia verde, como que você recebeu a farmácia verde para você poder trabalhar? Então, no dia 1º de abril de 2013, eu fui designado como servidor público e fui apresentado à farmácia verde. Então nós fomos conhecer, eu e a Daniela Ribeiro, à época assessora de saúde pública aqui no município, e ela me apresentou a farmácia, me apresentou a equipe, que à época também eram 2 pessoas, né? Era a Unilda e a Ivanete que trabalhavam na farmácia, e mais um colaborador no horto, que era o seu Sebastião. E aí as primeiras impressões da farmácia verde que eu tive foi que era um serviço que tinha potencialidades de crescer, ele estava organizado na questão de limpeza, mas faltava a técnica, faltava aprimorar o setor técnico. Então faltava o profissional farmacêutico lá dentro para poder realmente fazer o que tinha que ser feito, de revisar formulações, revisar as plantas medicinais, estudar essas plantas, fazer com que o serviço pudesse fluir de forma mais adequada, de acordo com as legislações, mesmo entendendo que a farmácia verde, no local que ela estava, da forma que ela estava, não era uma farmácia de manipulação legalmente, dizendo, né? Era uma farmácia que se fazia medicamentos ali, no entanto, ela precisava de ter planejamento para poder evoluir. Mas era um serviço que eu enxerguei muito potencial, um serviço que eu falei assim, eu posso fazer a diferença aqui, eu consigo fazer a diferença, e nesse sentido, abraçar a causa, né? Porque trabalhar na farmácia verde, trabalhar num serviço, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, mesmo em situações difíceis, como eu encontrei lá. Eu encontrei um local organizado, mas não tinha uma mesa para eu poder trabalhar, não tinha um computador para eu poder trabalhar, internet, então eu levei o meu computador, meu notebook, eu levei a minha internet móvel para poder trabalhar lá dentro. Me deram uma mesa, uma cadeira lá mal confortável, né? E era o que eu tinha para trabalhar, e eu lembro de uma frase muito marcante assim, nessa época, eu cheguei para a equipe e falei, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, mas eu vou estudar, vou procurar saber, nós vamos trabalhar para poder fazer as coisas corretas aqui na farmácia. E foi isso que eu fiz, eu fui atrás, corri, né, atrás de cursos, fiz posteriormente especializações, mas até então o serviço, eu cheguei que era um serviço que eu poderia ingressar nele e poder fazer a diferença, mesmo que pudesse ser num período curto. Eu imaginava que eu fosse ficar aqui cerca de 2 anos, né, a princípio. Mas quis o destino que eu ficasse aqui mesmo, hoje não pretendo sair, me casei aqui em São Gotardo, tenho residência fixa aqui em São Gotardo, já me considero um são gotardense, né, aqui dessa cidade, né, e gerando frutos aqui para o bem-estar da população. Bernardo, você falou em cursos, a gente saltou um pouco uma etapa da sua experiência de vida, que é a questão da faculdade. Você acabou se tornando de aluno, é professor hoje em dia do curso também de farmácia. Eu gostaria que você contasse um pouco desse seu empenho, dessa questão do estudo. Eu te conheço bem, sei o tanto que você é inquieto e que gosta de aprender as coisas. E a forma como que isso evoluiu realmente para melhorar a farmácia verde, essa sua curiosidade e essa sua determinação em cientificar as coisas, em cientificar as formas, em trabalhar com uma coisa mais palpável, realmente mais séria.
tem um elo de ligação aí que é com a docência, né? Ser professor. Quando a gente é professor, a gente busca a investigação, a gente busca a cientificidade, né? A gente quer trazer não somente a parte tradicional, que a farmácia verde precisa dessa área também, é uma coisa que eu entendi com a farmácia verde, né? Enquanto professor, pesquisador, a gente vê muito o lado científico. Só vale aquilo que é provado, que é comprovado, né? Mas nem sempre é assim. Trabalhando com farmácia verde, que é com um programa de fitoterapia, né? E aqui nós designamos farmácia verde no município de São Gotardo, a gente precisa atrelar 2 pontos importantes, que é o conhecimento tradicional, que isso vem ao longo dos anos, os raizeiros, os mateiros, né? As pessoas que conhecem de plantas do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa, né? Da Caatinga, atrelado à base científica. Nem tudo está comprovado cientificamente, mas já está um caminho percorrido nesse meio. Então, a minha curiosidade foi justamente atrelar essas 2 áreas. Conhecer as pessoas que conheciam, né, o tradicionalismo e aliar, será que isso aqui então tem alguma base científica dizendo pelo menos alguma coisa, né, que tem relevância, que tem atividade nisso aqui? E a docência me trouxe isso. Quando eu formei em 2009, em julho, 16 de julho de 2009, eu estava doido para começar uma pós-graduação. Eu queria fazer uma pós-graduação, uma especialização ou um mestrado. E aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado na Argentina. Então eu iniciei em 2010, em janeiro de 2010, eu fiz o processo seletivo no final do ano, novembro, dezembro. Em janeiro de 2010 eu comecei um mestrado em outro país, sem conhecer língua, sem conhecer ninguém lá no país. Fui com a cara e com a coragem mesmo nesse desafio. Aonde, Bernardo? Buenos Aires, né? Eu formei no meu mestrado. Nessa época. Isso, né? Eu fiz de 2010 até 2013, quando eu defendi 2013, eu já estava no município. Na primeira semana que eu ingressei aqui no município, eu fiz minha defesa do meu mestrado na Argentina, em língua espanhola, né? Inclusive, que foi um desafio. Então, esses desafios vão crescendo a gente, vão fazer que a gente cresça, e me possibilitou, com o meu mestrado, ingressar na faculdade. Então, quando eu cheguei aqui no município de São Gotardo, como servidor público, eu já estava na faculdade, e essa curiosidade de poder atrelar o modo científico ao tradicional, a docência me trouxe muito para esse lado, né? Então, me possibilitou investigar e, querendo ou não, ajudou grandemente a farmácia verde a evoluir na questão até mesmo de equipamento. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um caso que também foi marcante. Quando eu iniciei na farmácia verde, a gente não tinha estufa de secagem de plantas medicinais. E eu vi a necessidade de comprar uma estufa ou de ter uma aquisição, alguma coisa. E eu tinha uma aluna em Lagamar. Essa aluna ofereceu antes para mim alguns materiais que o pai dela tinha lá um laboratório de análises clínicas. E ele não ia trabalhar mais, ele estava se desfazendo e tinha 2 estufas, uma maior e uma menor, além de outros equipamentos. E eu lembro que em 2013 eu falei assim, eu preciso pegar então essas estufas e trazer uma para cá e deixar outra na faculdade. Porque ela queria doar para a faculdade, mas eu queria trazer uma para São Gotardo. E aí eu articulei com as pessoas à época, nós fomos em Lagamar, com um carro, era um polo sedã, custou a caber dentro desse polo, as estufas. No porta-mala tinha mais gente indo também, a Patos. Nós trouxemos essa estufa para cá. E foi um primeiro início, né, que nós tivemos, depois nós compramos, né, futuramente nós compramos. No entanto, nos ajudou num certo ponto a poder fazer esse trabalho que a gente precisava fazer ali inicialmente na farmácia verde. Então, ajudou na questão de ter equipamentos físicos, né, eu trouxe alguns equipamentos lá dessa doação também, né, algumas pipetas, alguns equipamentos técnicos, e na questão da docência, aprimoramento científico, né, nas plantas medicinais, que era a farmácia tinha muita questão tradicional, né, assim, as medidas não eram adequadas, era um punhado disso, 2 punhados daquilo, usava uma certa vasilha para fazer, e um belo dia eu questionei, né, a gente lá, olha, e se essa vasilha sumir? Se essa vasilha quebrar, como é que nós vamos medir? O punhado meu é diferente do punhado seu. Então, como é que nós vamos medir isso aqui? A gente precisa ter uma balança, não tinha balança, né? Até nós conseguimos uma balança emprestada também na época, providenciamos a compra de uma balança posteriormente, porque não tinha como fazer essa pesagem, e assim a gente foi conseguindo crescer o serviço, evoluindo, né? Os trancos e barrancos inicialmente, mas foi, né? E chegamos aqui hoje. Interessante perceber como que
vocês da Farmácia Verde, né, conseguiram unir o conhecimento popular vindo de nossos antepassados, né, Bernardo, avós, que não estavam errados, às vezes, com a sua intuição com os remédios, a um processo realmente assim, mais científico, e isso é muito interessante, né? Isso mudou muito a situação, né? E a gente percebe que a farmácia passa a ter um destino certo a partir daí, uma determinação de encontrar um bom equilíbrio entre essas duas forças, né? Da intuição e a razão, vamos dizer assim. Sim. E isso deu um norte para a Farmácia Verde, igual você está dizendo, você acabou equipando a Farmácia Verde com a balança fidedigna, né, Bernardo? Com estufas para poder fazer uma secagem mais bem feita. E assim acabou que melhorou tanto a farmácia até criar um complexo farmacêutico em São Gotardo, que vem muito desse trabalho, se uniu à farmácia também da prefeitura. Vamos dar uma pincelada nesse processo até chegar no nosso complexo farmacêutico hoje. 2013, eu sabendo que o nosso estabelecimento, né, ali na Coronel Fonte Boa, ele não era um estabelecimento adequado, eu fiz questão de chamar a vigilância sanitária e debater com eles o que a gente poderia adequar para tornar o trabalho o minimamente ali qualificado, né? Eu saberia que a gente não poderia ter um trabalho 100%, porque em função da estrutura física, né, a gente não tinha as áreas adequadas de acordo com a legislação. No entanto, foi chamada a vigilância também estadual, que é a Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, que é do estado. Vieram aqui, até quando eles vieram, eu estava num congresso lá em Contagem, apresentando um trabalho da Farmácia Verde, e eles fizeram a vistoria e tal, e fizeram um relatório também de umas 5 a 6 páginas, com irregularidades e tal, e o pessoal queria até fechar a Farmácia Verde. Nós discutimos esse relatório, e aí a gente eu lembro de falar isso nessa reunião, falei assim, olha, vocês estão querendo fechar a Farmácia Verde nesse momento, só que a Farmácia Verde ela já tem aí 27, 26 anos de existência, então deveria ter fechado há muito tempo atrás. E a gente está aqui chamando vocês, enfrentando de frente as dificuldades, para planejar realmente o que nós podemos fazer de bom aqui. É um serviço relevante para a sociedade, é um serviço que só aqui na nossa região, em São Gotardo, que possui, região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Noroeste Minas, estão pegando aqui desde Divinópolis, passando por Paracatu, Naí, Uberaba, Uberlândia e o Alto Paranaíba, é só São Gotardo que tem Farmácia Verde. Isso é um orgulho para nós aqui de São Gotardo, é um orgulho para a equipe da Farmácia Verde, para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Saúde, para a população de São Gotardo, tenho certeza, porque a gente faz um trabalho exemplar e é um trabalho referência para outros municípios. Só que, naquele momento que a inspeção de vigilância sanitária queria, então, nos barrar em alguns pontos, a gente traçou estratégias para poder construir uma nova sede. A gente tinha um recurso designado do governo municipal, do governo estadual, na verdade, só que era uma verba muito pouca, não dava para construir, né? A gente precisava ter uma complementação do governo municipal, da prefeitura. Então, nesse sentido, a gente nós passamos uma estratégia aí para a prefeitura e para a gestão à época de planejamento. Olha, vamos planejar, vamos angariar recursos, vamos tentar. Mas naquela época, em 2013, a prefeitura não estava muito bem financeiramente. Eu lembro que para eu poder cobrar de fornecedores, eu tinha que sair da Farmácia Verde, ir lá na Secretaria de Saúde, que era na Pinheiro Machado, e usar o único telefone que tinha na saúde, que era o telefone da regulação ou o telefone da Secretaria de Saúde para fazer as ligações e cobrar dos fornecedores, ou fazer cotações, ou procurar fornecedores. E um belo dia, né, um caso que também me marcou, um belo dia eu cheguei até a Secretaria de Saúde, tinha feito uma reunião com todos os setores da saúde, exceto a Farmácia Verde. Porque eles esqueceram de chamar a Farmácia Verde, ou seja, eu percebi naquele momento que a Farmácia Verde não fazia parte do compêndio de saúde do município. Ela existia, quem mantia a Farmácia Verde era o município, quem paga, ou pagava naquela época e ainda paga, os colaboradores é a prefeitura, só que a Farmácia Verde era alguma coisa que eu sentia que estava, tem a farmácia ali, deixa ela lá, deixa ela sobrevivendo. E eu senti que eu precisava estar mais perto, então eu ia lá todo dia na Secretaria de Saúde. Todo dia eu estava na Secretaria de Saúde,
Todo dia eu estava na prefeitura, olha, eu preciso disso, não, isso não tem como comprar agora não. Como é que eu faço então? Tinha os desafios e como é que eu posso superar esses desafios? Eu não conhecia, nunca tinha trabalhado no setor público e não é igual no setor privado, você quer comprar uma coisa, você vai lá e compra. No setor público não, você tem que fazer 3 orçamentos, tem que achar um fornecedor. Então eu comecei a perguntar, olha, eu quero isso aqui para a Farmácia Verde. Como que eu posso então conquistar isso aqui para a Farmácia Verde? Ah, você tem que planejar para o ano que vem. Então vamos colocar no planejamento. Eu consigo esperar para o ano que vem. Ó, se fizer isso e isso aqui, você consegue ter o produto. Então corri atrás. Então não esperava ninguém correr atrás, não esperava ninguém poder fazer isso por mim. Eu ia, pegava e realmente ia atrás disso. Então a gente foi fazendo um planejamento da farmácia, né? Nós passamos aí 4 anos, uma primeira gestão difícil, não houve investimentos muito fortes, a gente conseguimos alguns recursos do Ministério da Saúde, foi uma alegria muito grande, né? Nesse meio termo. A gente conseguiu em 2014 92 mil para investir na Farmácia Verde, foi onde nós compramos uma estufa de secagem, top na época, né? De recirculação de ar, as plantas estavam com qualidade muito boa. E aí foi uma alegria também, a gente conseguiu um recurso, cerca de 10 mil reais, do fórum também, que a gente conseguiu através de um projeto de ações pecuniárias. E aí em 2017 foi quando entrou uma gestora, né, e ela fez um planejamento, colocou dentro do planejamento da Secretaria de Saúde para a construção do complexo farmacêutico, que ia abranger não somente os laboratórios da Farmácia Verde, mas também a farmácia municipal, né, que é a farmácia básica, né, que se chama aqui no município. E deu muito serviço essa construção, né? Eu fiquei à frente da construção, resolvendo os empecilhos, os problemas ali. Então tinha um problema, como é que a gente resolve esse problema? Tem que fazer um projeto assim para aumentar a dotação orçamentária, para poder pagar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Tinha noite que eu nem dormia pensando nos problemas de construção da Farmácia Verde. A obra teve uma paralisação de 1 ano, né? Começou em 2017, final do ano, com a prefeitura fazendo ali a parte do aterramento. Em 2018, uma primeira empresa começou. 2019 parou tudo, a gente teve que tirar essa empresa, né, licitar uma outra empresa. E aí em 2020 retomamos novamente a construção para 2020, no final do ano, né, mais ou menos em setembro, outubro, finalizar para mudar em novembro. Então foi uma luta realmente, mas nada sai por acaso, né? Sai porque a gente corre atrás, a gente está aí à frente para poder trazer melhorias para a Farmácia Verde e para o município. E esse complexo farmacêutico hoje, que serviço que ele presta para a comunidade? Vocês se uniram à farmácia tradicional da prefeitura, realmente mudou bastante também. Para a sociedade fica muito mais cômodo, porque lá vai ter acesso ao serviço de fitoterapia, de plantas medicinais, os medicamentos fitoterápicos da Farmácia Verde, vai ter acesso aos medicamentos básicos, né, que é o medicamento municipal, que lá se consegue pegar com receita. Tem os medicamentos que são também estratégicos, que se pega lá, e os medicamentos que é do componente especializado, onde precisa montar um processo para poder mandar para o Estado avaliar isso e ter um posicionamento. Então, hoje, a assistência farmacêutica para a comunidade está toda concentrada ali num único local. Então, antes o pessoal precisava chegar na Pinheiro Machado e pegar um medicamento da farmácia municipal, e lá na Coronel Fonteboa pegar um outro medicamento do componente verde, que é a farmácia fitoterápica, a farmácia verde. Então isso tomava tempo, né, da comunidade. Hoje está tudo reunido, então para a comunidade é muito mais fácil. Para nós temos uma interface, né, com as outras farmacêuticas do município. Isso facilita o diálogo, facilita a compreensão, estratégia de assistência farmacêutica, né? Então melhorou bastante nesse quesito. E a cobrança dos órgãos sanitários, de vigilância de saúde, acabou completamente? Sim. Em relação a aquelas cobranças que você dizia do começo ali da sua chegada. Nós passamos de uma casa, né? A gente pode nem chamar de farmácia, mas era uma casa adaptada para se manipular plantas medicinais, para uma estrutura totalmente adequada, com laboratórios separados. Então nós temos laboratórios de sólidos, laboratórios de semilíquidos e líquidos, nós temos controle de qualidade. Então nós temos todo um arcabouço ali físico, hoje adequado de acordo com a legislação pede. E eu diria talvez a estrutura, ou a estrutura talvez mais adequada
a nível, talvez em Minas Gerais é a estrutura mais adequada a nível de fitoterapia, mas a nível Brasil, uma das melhores que tem no Brasil. Por isso, tantos prêmios, tantas referências. Não é mesmo, Bernardo? Fala para nós também, toda essa dificuldade veio sendo coroada também ao final com vários prêmios, com várias referências. Como você acabou de dizer, nossa farmácia verde é conhecida no Brasil afora e um bom conhecimento, né? Que às vezes tantas coisas são conhecidas por seu mau funcionamento. No nosso caso é o contrário, é um excelente funcionamento da farmácia verde que leva o nome de São Gotardo para todo o Brasil e o mundo. Por favor, Bernardo, conta para nós aí dos prêmios, das referências da farmácia verde. Isso é um orgulho pessoal, né? Muito grande, porque a gente faz parte disso, né? A gente conseguiu elevar o nível da farmácia verde a nível nacional, de reconhecimento nacional, né, mesmo. E não é à toa que outros municípios de longe vêm aqui para conhecer, né? Em Minas Gerais, principalmente, nós temos aí recentemente o município de Montes Claros, no norte de Minas, que veio aqui conhecer nossa estrutura, nosso trabalho. Nós tivemos lá em 2019 apoiando o projeto, dando uma palestra, falando sobre a farmácia verde. E agora, esse ano, 2022, vieram conhecer a nossa estrutura. Itajubá, no sul de Minas, veio aqui para conhecer, né, a nossa estrutura também, ficou sabendo, né, como referência. E outros municípios aqui perto, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, né, está sempre acessando a gente aqui. E nós temos uma premiação do COSEMES, né, e o trabalho da Farmácia Verde foi apresentado lá no Pará, em Belém, no Pará, e pela nossa antiga secretária, né, que ela levou esse trabalho da Farmácia Verde como uma experiência exitosa. E esse trabalho ele ganhou uma premiação como melhor experiência regional no estado de Minas Gerais, né? Isso está em destaque lá na Farmácia Verde, colocado lá num quadro. Isso demonstra realmente que a Farmácia Verde tem um potencial muito grande e tem referência muito bacana para poder mostrar aos outros. Em 2013 também, salvo engano, 2015, né? 2015 na verdade, nós participamos de um congresso mineiro lá em Belo Horizonte, de farmácia bioquímica, e o trabalho da Farmácia Verde, um trabalho que a gente fez em parceria com os médicos, né, que foi iniciando o trabalho de prescrição, né, medicamentosa, junto a outros profissionais, especialmente com os médicos, mas fisioterapeutas, nutricionistas, né, aí enfermeiros também, hoje podem prescrever, inclusive farmacêutico também pode prescrever da rede pública. Então eu prescrevo, além dos médicos, mas esse trabalho em 2015 ganhou como melhor trabalho de experiência exitosa também, de práticas integrativas e complementares, né, que é essa área mais natural, onde entra as práticas complementares em saúde. Então em 2015 nós ganhamos uma premiação, né, nós ganhamos em 2019, né, também nós ganhamos outra premiação, que foi esse do COSEMES, né. Então a gente é uma referência porque a gente faz um trabalho sério, né, voltado para a prática séria de fitoterapia. A gente não quer iludir o público, a gente não quer, quando for falar que isso aqui não serve para isso, não serve mesmo, e quando for falar que isso aqui serve, é porque realmente serve, a gente pesquisou, a gente sabe que serve. Bernardo, essa terça-feira de abril, ontem, um dia bem importante para a Farmácia Verde. Teve publicações da própria Farmácia Verde, sua página pessoal, na página da Prefeitura Municipal, das primeiras cápsulas feitas pela Farmácia Verde, que é um senhor passo no progresso da Farmácia Verde. Eu gostaria que você falasse dos novos rumos que a Farmácia Verde está caminhando. Nós temos nosso programa de TV, Farmácia Verde, nós temos aqui, hoje eu sou o entrevistador, o Bernardo também é o apresentador de um programa aqui da SGTV, né? Nosso Farmácia Verde. Eu gostaria que você falasse desses rumos, desses novos conhecimentos, da nova fase, nova etapa 2022 da Farmácia Verde. Bom, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho atrás, porque lá, antes de mudar para a nova sede, ainda em 2020, a equipe sempre me cobrou, a equipe da Farmácia Verde sempre me cobrou, olha, vamos fazer cápsula, né? Dá para fazer, só que existia um empecilho técnico o local de fazer as cápsulas. Então eu não quis assumir esse risco naquele momento, porque eu saberia que a gente estava construindo a nova sede. Muitas pessoas me questionaram, essa sede vai sair, não vai sair, porque atrasou um certo tempo, né? Foram quase 3 anos de construção. Mas saiu, 2020, nós mudamos, e depois que nós mudamos para a nova sede no Complexo Farmacêutico, nós
tínhamos e temos um laboratório para as cápsulas. Então abriu essa possibilidade. Como nós mudamos no final de 2020, né, em novembro, dia 24 de novembro de 2020, nós mudamos para a nova sede, aí tem aquelas adaptações, um ajuste ou outro, tal. 2021, né, a gente passou regularizando algumas questões técnicas internamente e planejando para 2022 essa possibilidade de fazer as cápsulas. A gente saberia que ia dar um pouquinho de trabalho, estudar, pesquisar, ter os contatos, né, para saber como que a gente iria fazer, porque não é simples, não é só envasar lá e pronto, acabou, porque temos controle de qualidade, temos o tipo de cápsula, o tipo de encapsuladora. Então nós planejamos o ano passado, 2021, para chegar agora em 2022, comprar o que era necessário comprar, né, para encapsular as cápsulas, planejar a matéria-prima, porque não é simplesmente, eu vou começar a encapsular isso aqui e sem matéria-prima não encapsulo nada. Então eu preciso planejar, até porque nós colhemos a matéria-prima em determinadas épocas do ano. Não é a hora que eu quero colher um açafrão, por exemplo. O açafrão, a gente tem época do ano para colher ele. Eu não posso colher ele agora, em abril. Então nós planejamos isso, tudo racional, pensando, né, sobre isso. Nós compramos, chegou os materiais e no dia de ontem, no dia 26 de abril de 2022, nós fizemos a primeira produção, o primeiro lote de cápsulas de açafrão da Farmácia Verde. Né? Isso para a nossa equipe, para mim enquanto farmacêutico, é um marco muito importante para a Farmácia Verde, né? É um marco interessantíssimo, porque a gente vai começar agora a trabalhar com cápsulas. Era um desejo da população já há algum tempo, me cobrando e cobrando a equipe da Farmácia Verde. E agora a gente conseguiu ter, né, os materiais necessários, ter as cápsulas, e para nós é uma satisfação enorme, né? Eu fico extremamente honrado de fazer parte dessa fase agora, nova fase da Farmácia Verde, novos rumos. Mas a gente não quer parar por aqui também, né? A gente quer fazer cápsulas, mas a gente precisa traçar, a gente tem estratégia para isso, era para ter já iniciado, mas veio pandemia, infelizmente não foi possível, fazer uma estratégia para mostrar a Farmácia Verde à população de São Gotardo. Então, a gente quer fazer um chamado Dia Verde junto com as escolas para mostrar para a população, para os meninos, né, que existe um horto que nós cultivamos as plantas medicinais, que isso vai para o laboratório, faz uma extração, vira medicamentos e ali que é distribuído para a população. Não é uma mágica que acontece, né? Isso é feito com um trabalho todo por trás, desde o horto até a entrega no atendimento, né? Então a gente precisa mostrar isso para a população entender a forma que acontece. Então a gente quer fazer esse trabalho em parceria com as escolas inicialmente, talvez futuramente, né, abrir uma possibilidade para a comunidade, fazer alguns cursos para a comunidade, mas isso era uma preocupação também interna minha, fazer um trabalho de uso racional de plantas, de medicamentos voltado para a comunidade, que já estavam me cobrando, foi onde nós fizemos e estamos fazendo ainda o nosso programa de televisão, né, Farmácia Verde, para ensinar como é que se faz um chá medicinal corretamente, como é que se colhe, a época das plantas que se colhe mais favoravelmente para ter um potencial terapêutico melhor. Nós precisamos também fazer uma parceria a nível de controle de qualidade com a UFV do Rio Paranaíba para poder nos auxiliar nas questões de pesquisa, desenvolvimento de produtos, controle de qualidade mais técnico mesmo, porque a gente faz controle de qualidade na Farmácia Verde, mas a gente faz o básico. A gente precisa fazer um controle de qualidade com equipamentos mais sofisticados, na qual a gente não tem condição de ter hoje, e o custo-benefício não é também viável para nós, né? É necessário que tenha pesquisas, tal. Então o FV é uma boa alternativa. Então os novos rumos que a gente planeja para a Farmácia Verde é nesse sentido. Bernardo, só recapitulando também, continua sendo feito os xaropes, não é isso? As pomadas, agora as cápsulas. Fala para nós dos produtos que a Farmácia Verde disponibiliza gratuitamente para a população. O carro-chefe, né, são os xaropes, antitussígeno, expectorante, de garganta, que saem mais, né? As pastilhas para garganta têm saído bastante, especialmente agora nessa época de pandemia, de gripes, né, resfriados. Então agora o nosso pico de entrega de produtos a nível xarope chega agora no meio do ano, com o período frio, né, e Fenacem, agora vai retomar a Fenacem. Então eleva nossa quantidade de xarope e tudo isso nós temos que planejar porque a gente precisa produzir. Então os xaropes é um carro-chefe, né, que nós produzimos.
O pessoal gosta muito porque é docinho, é fácil de tomar, né? Mas lembra vocês que são plantas medicinais, são medicamentos e que demandam cuidados também. Não pode ser tomado de qualquer forma. Existe uma frase, né, que o pessoal fala assim, é natural, não vai fazer mal não. Se não fizer mal, bem também pode fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, a respeito disso. Nós temos as tinturas, né, que a gente faz, são as gotinhas, o pessoal costuma falar as gotinhas, uma grande variedade de produtos, desde para enxaqueca, labirintite, depressão, né? Nós temos aí diversas fórmulas que a gente pode utilizar. Nós temos os cremes e as pomadas, né? Especialmente os cremes para feridas, que se utiliza bastante, problemas de pele, como dermatite, o pessoal costuma usar bastante. Pomada, que a gente usa uma pomada apenas, que é para hemorroida. Nós temos as geleias, né? A geleia que é o vermífugo, nós temos a geleia de tamarindo, que ajuda na regulação intestinal. As fibras, né, que nós temos aí o regulador intestinal, que é gergelim e linhaça, que ajuda as fibras alimentares a regular o intestino. Nós conseguimos manter ao longo da farmácia verde algo que veio da Igreja Católica, da Pastoral da Criança, que é a multimistura, nós chamamos complemento alimentar, né? Isso desde antigamente já existia. A Igreja Católica tinha as pastorais que se fazia, né, essa multimistura, essa mistura com diversos tipos de produtos. Hoje a farmácia verde complementa com algumas plantas, como é o caso da Aura Pronobis. Então nós temos a multimistura ali, que é o complemento alimentar. E agora, recentemente, né, a gente incorporou aí as cápsulas, né, que a gente vai ter, a princípio, 5 tipos de cápsulas, né? A gente vai ter isoflavona de soja, que é a soja, vamos ter aí a de açafrão, que a gente iniciou a produção, que vai ser o nosso carro-chefe inicialmente. Eu acho que o pessoal vai aderir muito bem a essa cápsula de açafrão e outras que a gente vai colocar, né, ao longo do tempo aí, tá? Bernardo, para fechar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse realmente do futuro, das suas perspectivas de trabalho, de ações sociais, planejamento, as parcerias que você pretende fazer a partir deste momento. Realmente a continuidade do trabalho que eu considero maravilhoso da Farmácia Verde. Eu preciso primeiro organizar minha vida pessoal, porque eu estou em 3 trabalhos, né? E eu sou docente ainda na Faculdade em Patos, isso me toma muito tempo ainda. Atualmente eu estou na Farmácia Verde, eu estou no Lar dos Idosos, né, que é algo que me enobrece muito por fazer um trabalho voltado para o socialismo, né? Essa questão mesmo dos amparos ali dos idosos, e na Farmácia Verde. Então eu pretendo, né, pessoalmente, ao final desse ano, deixar a faculdade e ficar somente aqui na cidade de São Gotardo, no Lar dos Idosos e na Farmácia Verde. E com isso eu vou conseguir me dedicar mais a essas áreas sociais que a gente falou aqui anteriormente. Então, a respeito da Farmácia Verde, nós precisamos firmar uma parceria fixa realmente com o UFV, aqui no Rio Paranaíba, né, para poder fazer uma parceria de controle de qualidade, fazer essa parceria justamente com as escolas para mostrar aí o trabalho da Farmácia Verde, tanto a nível de horto de plantas medicinais, quanto a nível de laboratório de produção da Farmácia Verde, né, para poder alinhar e mostrar o serviço que a Farmácia Verde pode estar traçando, além de finalizar o que nós já estamos quase finalizando, que é o nosso programa de televisão, né, nós vamos gravar aí ao final 72 plantas medicinais, que a Farmácia Verde ou trabalhou ou trabalha ainda, né, mostrando como se faz um chá adequadamente. E o que nós pretendemos, se assim eu posso falar, né, depois dessa primeira etapa de gravação dos programas, a gente fazer um livro, né, para realmente deixar registrado um pouco da história da Farmácia Verde e falar sobre as plantas que a Farmácia Verde também trabalha, linkado aí ao nosso programa de televisão. Então, o projeto vai mais a fundo, né, a respeito da Farmácia Verde, mas para isso eu preciso me organizar um pouquinho na minha gestão de tempo. Pessoal, sertanejo fala devagar e sempre, né, Bernardo? Isso. Devagar e sempre você vai muito longe, né? Sim. Bernardo, parabéns pela Farmácia Verde, pelo trabalho, pelo casamento deste ano, né, Obrigado. Bernardo? Pelas novidades e o trabalho que você tem feito. Muito obrigado pela sua presença aqui também. E a gente espera voltar a falar com você com novas conquistas, como as cápsulas, como as estufas, o trabalho, o melhoramento no horto, no complexo farmacêutico.
Um orgulho para nós falar com você. Muito obrigado, Bernardo. Fica nossas câmeras à sua disposição para dar mais um alô aqui para o nosso telespectador, se despedir aqui na SGTV. Como você bem falou, né? Esse ano eu finquei várias raízes aqui em São Gotardo, me casei esse ano agora, né? Provavelmente daqui a alguns anos vão vir filhos, né? Então vamos ficar mais fidedigno aqui a São Gotardo. Mas o que eu tenho é só agradecer realmente a população, as pessoas que estão ao meu entorno, né, que me apoiam, porque sozinho a gente também não faz nada, né, sozinho, sem as pessoas que nos apoiam, que nos dão ideia, que nos colocam para frente. Então eu falo sempre da equipe que me acompanha lá na Farmácia Verde, as pessoas que estão dentro do estabelecimento farmacêutico, no complexo ali, e a pessoa que está no horto de plantas medicinais. Todas elas fazem, né, parte desse progresso da farmácia, do meu progresso enquanto profissional e pessoal aqui também. A minha esposa, Ana Cecília, né, que nas dificuldades, nas alegrias, me apoia sempre aí, né, me dando bons conselhos, né, a família dela como um todo também, que aqui é minha família, né, porque meus pais não moram aqui, eu não tenho parentes aqui, né, de sangue, sanguíneos, meus pais moram ainda em Patrocínio, então a família dela é a minha família também aqui, um agradecimento a eles, todos eles, e a gente espera, né, evoluir ainda mais com a Farmácia Verde. Então eu já falei para a gestora de saúde do município, né, a secretária de saúde do município, que a gente não quer parar por aqui, a gente quer tecnologia interna dentro ali da farmácia. Então a gente quer comprar equipamentos, está planejando agora a gente comprar alguns equipamentos que vai girar em um valor bem agregado aí para a produção de produtos da Farmácia Verde, otimizando a produção. Então a gente quer ser uma farmácia pública, fitoterápica, referência, mas tecnológica também. A gente não quer parar no tempo, não. A gente quer evoluir com as tecnologias e isso demanda recursos ao longo do tempo, planejamento, porque equipamento não é barato, equipamento é caro, né? E a gente precisa planejar isso dentro do orçamentário da Prefeitura e da Saúde. Bernardo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, e a gente agradece também a sua audiência, telespectador da SGTV. Até uma próxima oportunidade.